Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Hora da Saúde. O programa é uma produção do Hospital de Amor que vai levar para você, aí na sua casa, em todo o Brasil, informação de qualidade sobre saúde. Em cada programa, um tema diferente. Você já sentiu medo? Como seria sentir-se tão vulnerável como se a sua vida dependesse disso? Você já se sentiu como se fosse perder o ar? Ou como se estivesse com os braços e as pernas tremendo? Ou ainda com o coração palpitando em decorrência de um medo muito grande? É sobre isso que iremos tratar hoje em nosso programa, sobre a Síndrome do Pânico. E para começar a falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio meu parceiro de todos os programas, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Oi, Dr. Marcelo. Olá, Gláucia. Dr. Marcelo, o Brasil tem a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 9,3% dos brasileiros sofrem de algum transtorno de ansiedade. Apesar desse número alarmante, a população ainda sabe pouco sobre essas doenças e sobre a diferença entre ansiedade e a síndrome de pânico. A síndrome do pânico, corrigindo. A ansiedade é um sentimento comum ao ser humano. Desde a infância, nos sentimos ansiosos com acontecimentos que estão por vir. Uma festa de aniversário, que está muito aguardada, uma prova difícil e até mesmo uma viagem podem causar uma série de expectativas. Um sentimento normal e até necessário para a nossa evolução. É isso, Gláucia. Só que o problema é que em alguns casos essa ansiedade se torna muito acentuada e causa sintomas físicos que são desagradáveis, como a falta de ar, palpitações, enjoos, tonturas. E todos esses sintomas caracterizam uma crise de ansiedade. Ela atrapalha as relações sociais, as atividades sociais, profissionais e também pode comprometer até relacionamentos. Imagine então se os sintomas de uma crise de ansiedade forem potencializados. É exatamente o que acontece na síndrome do pânico. E cerca de 70% dos casos dessa síndrome vão acontecer entre mulheres, jovens, ali na faixa dos 15 aos 25 anos. Bem jovens. Então vamos sentar, Marcelo, para falar mais sobre esse assunto? Já que nós estamos falando sobre síndrome do pânico, ansiedade, sabe que isso aí me lembra um texto muito famoso da Clarice Lispector, um texto que fala assim: um sopro de vida, eu tenho medo de escrever, é tão perigoso, quem tentou sabe, perigo de mexer no que está oculto e o mundo não está à tona, está oculto em suas raízes, submersas em profundidades do mar. Para escrever, eu tenho que me colocar no vazio. Neste vazio é que existo intuitivamente, mas é um vazio extremamente perigoso, dele arranca o sangue. Sou um escritor que tem medo da cilada das palavras. As palavras que eu digo escondem outras. Quais? Talvez as diga. Escrever é uma pedra lançada no fundo do poço. É assim como a Clarice nos revela essa tensão sobre o perigo no que não se vê, que é lidar com o pânico. É como se a gente temesse o próprio medo, essa sensação de angústia que a gente escuta às vezes o paciente relatar depois de ter uma crise, de ter um episódio de pânico e se sentir vulnerável com o medo do medo, o medo do próprio medo. Medo da crise, medo de que aquilo possa acontecer de novo. Porque a crise de pânico, quando ela acontece, ela pode causar uma experiência muito dramática, assim, muito traumática na vida do indivíduo. Seja no local de trabalho, na escola, às vezes na rua. A gente não tem um deflagrador claro, né? Eu posso ter essa reação por alguma situação que um barulho, um som, um cheiro, algo que seja um fator deflagrador e que eu às vezes não tenho isso como um mecanismo consciente. Às vezes eu não sei exatamente qual é o deflagrador, mas sou colocado diante daquela experiência, me sinto vulnerável e aí a crise começa. Então, Marcelo, para a gente entender bem esse assunto, você relatou uma série de coisas que acontecem durante a crise, mas o que é exatamente a crise do pânico, a crise da síndrome do pânico? Então, para você caracterizar a síndrome, você tem uma série de critérios a serem preenchidos. Né? Então, quando você tem essa crise, você vai ter uma reação de ansiedade aguda, né? A gente fala que um outro nome é uma crise de ansiedade paroxística, que a gente fala. Paroxística quer dizer isso, que começa agudamente e do nada. E aí, quando você tem essa crise, você vai ter umas sensações que são as sensações de quando a gente toma um susto. A gente vai sentir
uma liberação adrenérgica, então o nosso sistema de luta ou de fuga, muito acentuadamente. Então a gente pode sentir a boca seca, a perna tremer, os braços tremerem, porque o nosso corpo está se preparando para fugir. A gente pode ter enjoo, desconforto intestinal muito importante, a gente pode ter palpitação, a respiração acelera, aquelas sensações que a gente tem, a gente está com medo muito acentuadamente. A frequência cardíaca eleva, a pressão sanguínea eleva, e isso vai acontecer de um modo extremamente potencializado, como se fosse uma crise de ansiedade, dessas quando eu vou apresentar um trabalho na escola, falar em público, e eu posso me sentir um pouquinho assim, elevado ao extremo. Isso que acontece dentro da síndrome do pânico. Eu posso, às vezes, perder um pouquinho de contato ali com a realidade ou não, e aí isso que acontece, a gente caracteriza como a crise. Né? E aí a gente intervém. Para a gente poder ter a síndrome, isso precisa ter um certo padrão. Né? Certo. É uma crise que se caracteriza por muito medo, sem ter realmente motivo para ter medo na maioria das vezes. A gente fala que não tem um objeto, né? Não é uma fobia. Então eu vi... Não me assustei, não estou correndo de nada. Eu não tenho um objeto que é o causador. Só a sensação. A gente pode escutar a verbalização como medo, né? Mas a gente tem uma série de reações que são orgânicas, né? Que acontecem no meu corpo, desse sistema adrenérgico que está hiperestimulado. E aí, quando a gente vai entender a fisiopatologia por trás disso, eu tenho áreas que controlam o meu medo, né, que são regiões específicas do sistema nervoso central que regulam essas emoções e que estão hiperestimuladas. Tem um desbalanço de neurotransmissão ali, e é isso que vai dando a característica de onde vem. Aí, se você me perguntar o que causa isso... O que causa isso? A gente tem um perfil genético muito importante, a gente tem um padrão familiar, mas é uma causa multifatorial. Né? Então a gente tem elementos que estão envolvidos no meio ambiente e elementos que estão envolvidos no corpo do indivíduo, né? Naquilo que é a herança da estrutura dele como um fator causal. Eu posso ter crises que são desencadeadas por substâncias também, né? Que são psicoestimulantes e que podem ser deflagradoras da crise. Então o uso de drogas, esse tipo de substância, podem desencadear uma crise. Sim, ou mesmo medicamentos. Né? Então eu preciso ter essa percepção, porque quando eu começo a perceber aquela sensação de que eu estou ansioso, nervoso, eu fico mais nervoso e mais ansioso, né? Então, temendo a própria crise. Isso, então se eu começo a ter uma palpitação porque fiquei levemente mais ansioso, prestar atenção a isso pode começar a gerar aquele padrão cíclico dos pensamentos que são ruminantes, e eu começo a alimentar esse medo, alimentar isso vai crescendo, escalando, e aí eu vou configurando a crise em si. Né? Então, às vezes isso pode acontecer com estímulos que são pequenos. E aí, uma bebida como café, por exemplo, é uma coisa que é estimulante, que eu posso ter um aumento aí da minha frequência cardíaca e começar a observar isso, me percebo mais hipervigilante, e é um fator não causal, mas facilitador para que isso aconteça, né? Tanto que faz parte de algumas das recomendações que a gente faz durante o acompanhamento, né? Evitar esse tipo de consumo. Marcelo, a gente falou no começo do programa sobre ansiedade também, né? Sobre números, sobre as crises de ansiedade, sobre as pessoas que sofrem de ansiedade no Brasil. Mas ansiedade e síndrome do pânico, elas são a mesma coisa? Não são, Glaucia. A síndrome do pânico, ela envolve uma reação, um estado orgânico que é diferente da ansiedade, que é mais estrutural. Se a gente for pensar no conceito geográfico de clima e de tempo, é mais ou menos assim. A crise de pânico é um episódio único, que tem uma frequência que vai acontecer num período determinado de tempo, para que a gente configure como a crise. A ansiedade é um estado mais prolongado e que vai acontecer
com um padrão de pensamentos em que eu não consigo me desligar em relação ao futuro, uma ansiedade antecipatória ou algum desfecho catastrófico que eu começo a imaginar, de que se eu sair de um ponto a outro numa viagem de carro, algo ruim vai acontecer, um acidente vai acontecer, ou que se eu encontrar alguém, eu vou ser assaltado, ou alguma coisa do tipo. Sempre eu penso num desfecho catastrófico. Isso é ansiedade. A crise de pânico, ela é uma reação fisiológica de um medo muito intenso, em que você tem uma crença de que você pode morrer, uma sensação de morte iminente, você se sente muito vulnerabilizado e tem reações como taquicardia, alteração da frequência respiratória, alteração da musculatura com tremor, sudorese das mãos, você pode ter alguma desconexão com a realidade em relação a isso, parece com, às vezes, um infarto ou um ataque cardíaco, é bastante grave. Você não pode falar muito em gradação, como se uma ansiedade, o estado ansioso fosse uma miniatura de uma crise de pânico, mas você tem elementos em comum em uma situação e em outra. Às vezes esses diagnósticos caminham juntos, então pessoas ansiosas podem ter mais chances de ter episódios de pânico, que são episódios de paroxismo de ansiedade, então uma reação muito intensa, hiperaguda, mas elas não são mutuamente excludentes. A ansiedade geralmente tem algum fator deflagrador mais importante. Às vezes o que é deflagrador na crise de pânico é um estímulo neutro, né? Então, independe do local em que eu esteja, no mercado, em casa, na escola, na faculdade, no trabalho, eu posso ter algo que deflagre uma crise, não seja um fator causal, mas que seja um fator deflagrador de crise. Marcelo, você também falou sobre a importância, né, de um paciente que sofre de crise de pânico, mas aí que ele já sabe que tem crise de pânico, ter consciência de que aquilo é uma crise para não pensar em outros problemas. Como que é isso? A gente precisa conscientizar o indivíduo para que ele possa assumir maior controle. Algo que é muito desesperador durante uma crise de pânico é a noção de perda de controle. Isso faz com que a crise escale. Então, quando a gente conscientiza sobre o que é o processo, de que aquelas sensações elas já são conhecidas do indivíduo, de que aquelas sensações fazem parte de um quadro que tem um início e um final, de que aquilo pode ser controlado, de que ele tem essa capacidade. Quando a gente faz esse treinamento, faz os exercícios para poder fazer o manejo da crise, você aumenta a capacidade de autorregulação do indivíduo, e essa capacidade de autorregulação ela é protetora em relação a novas crises e em relação ao manejo daquele episódio. Então, todos nós temos uma capacidade de autorregulação. Diante de um perigo, a gente tem uma capacidade de nos adaptarmos àquela situação nova de perigo e caminharmos para uma luta ou fuga, para um enfrentamento. O indivíduo que tem uma crise de pânico, por exemplo, ele vai perder um pouco da sua capacidade de autorregulatória, e aí aquele estímulo que ele é pequeno para uma reação tão intensa vai ser vai ser suficiente para ter essa reação intensa, porque eu perdi a minha capacidade de autorregulação diante de um evento estressor. E às vezes é um evento neutro. Então, o indivíduo conhecer as próprias emoções, antever o que está acontecendo consigo, saber que aquilo faz parte de um quadro típico ou de um quadro maior, garante um maior controle, tranquilidade, e eu começo a fazer aquilo que eu sei que interrompe a minha crise. Então, procurar um ambiente que seja tranquilo, fazer os exercícios respiratórios, fazer os exercícios de contração muscular, para poder fazer o manejo da crise aguda do pânico, né, do ataque de pânico. Marcelo, obrigada pelas informações. Você continua aqui. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com o segundo bloco. O Dr. Marcelo continua e a gente recebe também o psiquiatra André Petrosik, que vai falar mais sobre a síndrome do pânico. Fica aí!